Salve, salve, guerreiros! Sejam muito bem-vindos em nosso encontro para tratar acerca do direito administrativo. E sim, no seu edital temos a previsão do item administração pública. Olha que interessante. Interessante porque há muito tempo o tema administração pública não vinha como item edital. Geralmente ele vinha no tudo junto misturado lá com a organização administrativa, um conceito ou coisa do tipo. Mas dessa vez o edital trouxe como um item separado como administração pública. Por isso, não podemos deixar de falar de administração pública de sua parte conceitual. E aí, meus caros, eu trouxe vários doutrinadores, tá? Desde aqueles mais clássicos até aqueles contemporâneos, tá? Para a gente resumir de uma forma muito sintética, eu sei, ficou uma redundância aqui, mas assim, ó, o que é administração pública, tá? Para muitos, eles falam, é a máquina do Estado. É o executivo. Tem muita gente que define a administração pública igual a o executivo. A administração pública anterior à Constituição de 88, ela tinha um enfoque diferente a partir de 88, concordam? Porque a partir de 88 tudo ficou muito organizado, ainda bem. E a administração pública pós 98, ela tem um enfoque muito mais contemporâneo. Por que eu digo isso? Porque ela tem funções peculiares, funções que são próprias da própria administração, eu sei, ficou redundante, do tipo tarefas governamentais. Ela apoia as tarefas governamentais. E como é que eu sei quando nós temos esse apoio de tarefas governamentais? Geralmente vem lá objetivos, diretrizes, é uma palavra que define muito a administração pública quando tratamos acerca de tarefas governamentais. Temos também aquela que é a competente de prover o serviço público. Né? A administração pública é responsável por isso. E por quê? Porque ela pensa no coletivo, que, aliás, vamos combinar, é sine qua non. É um item necessário quando falamos acerca de administração pública a pensar na coletividade. E, aliás, gente, essa é uma regrinha bem básica em direito administrativo, viu? Quando vocês ficarem com uma dúvida numa questão de direito administrativo, repassa a leitura e observa assim, ó, quem está sendo privilegiado? Ou qual que é o enfoque? É o individual ou é o coletivo? Se for o coletivo, certamente você está apontando aí para a direção correta, tá? Isso é muito característico dentro do direito público, a supremacia do interesse público sobre o privado. Então, se houver uma dúvida acerca de uma situação, sempre pensa assim, ó, aqui nós estamos privilegiando a coletividade ou o particular? Se for a coletividade, saibam que vocês estão no caminho correto, tá? Dito isso, esse pequeno introito, vamos lá para o conceito da nossa administração pública. Vejam ali que nós já temos algumas palavras-chave, né? Poder de um Estado, atributo de sua soberania, uno e indivisível. Lembrando, quando nós temos Estado em letra maiúscula, eu estou tratando de qualquer um. Qualquer ente federativo, do tipo União, Estado do Paraná, Distrito Federal ou um município. Tudo bem? É aquela pessoa que tem competência para. Continuando. Não obstante, o poder se manifesta por funções exercida por órgãos distintos, sem que tal decorra a quebra do princípio da unicidade. Com efeito, a edição de uma lei, de um ato administrativo, uma sentença, embora produto de distintas funções, emana de um único polo irradiador do poder, o Estado. A divisão do exercício do poder em funções mostra essencial, tendo em vista que não se pode garantir a validade aos direitos humanos em Estado que não esteja estruturado a partir de uma separação dos poderes. Essa partição é desenhada de uma forma que nenhum poder possa, por si ou conjuntamente, erradicar qualquer desses direitos,
a não ser pela violação da ordem constitucional. Trocando em miúdos, gente, a administração pública ela tem que ser muito bem organizada dentro daquele mandamento legal regido por esse Estado, né? Estado aqui, imaginando que eu estou tratando da nossa República Federativa do Brasil, e está tudo muito bem organizado, ainda bem, certo? Onde a administração pública tem o seu lugar muito bem desenhado, muito bem definido, atendendo inclusive os ditames constitucionais, que é a nossa Carta Magna, a nossa lei maior. Assim, temos o executivo, incumbido de administração das coisas do Estado. O legislativo, que edita normas de conteúdo geral e observância obrigatória, visando a regular e ordenar a vida em sociedade, e o judiciário, a quem incumbe compor litígios surgidos na aplicação e interpretação das normas jurídicas. Pese a divisão clássica, é sabido que ela não se mostra estanque, exercendo cada qual dos poderes, ainda que em menor grau e de forma subsidiária, as funções essencialmente de alçada dos demais. Gente, claro, nós temos a divisão dos poderes muito bem estruturada, muito bem definida aqui no nosso Brasil, legislativo, executivo e judiciário, mas lembrando que dentro do executivo eu tenho função administrativa. Dentro do meu judiciário, eu tenho também a função administrativa. Assim como, por exemplo, dentro do executivo, eu tenho uma função legislativa. Como assim, professora? Bom, o executivo ele pode editar as suas próprias normas. Concordam, gente? Uma portaria, uma ordem de serviço, é uma norma interna, por exemplo. Assim como o judiciário, gente, ele tem a sua função administrativa, tá? Lembrando que esse conceito aqui, ele é bem contemporâneo, tá? Aí, nós temos a questão um pouquinho mais, outras concepções um pouquinho mais clássicas, tá? Do tipo, a administração pública é toda atividade desenvolvida pelo Estado por meio de seus órgãos públicos destinados a executar atividades do interesse coletivo. Existem 3 níveis de atuação na administração pública, sendo ela federal, estadual e municipal, e lembrando que temos a distrital. Criam órgãos para a realização de determinadas tarefas de acordo com a sua competência. Administrar é comandar, dirigir, governar. A palavra administrar significa não só prestar serviço, executá-lo, mas também dirigir, governar, exercer a vontade com o objetivo de obter um resultado útil e até traçar um programa de ação e executá-lo. Distingue-se da propriedade no sentido de que a administração, o dever e a finalidade são predominantemente no domínio, a vontade prevalece. E aí, gente, nesses conceitos, né, nessas concepções um pouquinho mais clássicas, nós temos algumas situações que demonstram efetivamente a nossa administração pública, tá? Por exemplo, fomento. Atividade administrativa de incentivo à iniciativa privada são atividades de fomento, auxílios financeiros ou subvenções, financiamentos, favores fiscais e desapropriações que favorecem entidades privadas sem fins lucrativos. O Estado não comporta tal demanda. Então, eu, Estado, vou conversar com o meu ente privado para ver se ele ajuda nesse sentido. E para o meu privado, entre aspas, ajudar nesse sentido, eu tenho que dar um incentivo. É muito característico o incentivo fiscal, né, nas atividades de fomento, por exemplo. Polícia administrativa, atividade de execução das restrições impostas por lei ao exercício da liberdade e da propriedade em benefício do interesse coletivo. Gente, tanto se fala no poder de polícia, polícia administrativa. Quando falamos acerca de polícia administrativa, leia-se sempre restrição, restringir o direito de alguém, sempre em prol da coletividade. Eu coloquei um exemplo ali, limite de velocidade nas estradas, mas temos tantos, né? Qualquer autoridade que tem função de fiscalizar, ela tem a polícia administrativa, ela tem essa função de polícia administrativa. Corpo de Bombeiros tem poder de polícia, sim. Polícia administrativa de fiscalização, por exemplo. Quando tratamos acerca da vigilância sanitária, tem o poder de polícia.
quando tratamos acerca de, aquela autoridade pode lavrar um auto de infração, tem poder de polícia. Mas lembrando, o poder de polícia só é dado por alguém que está descrito na lei que tem essa competência para. Então, não é todo mundo. Quer ver um exemplo prático que às vezes as pessoas confundem? Vou falar lá do meu policial militar. Policial militar tem uns que, apesar de não trabalhar no BPTran, no Batalhão de Polícia de Trânsito, ele pode lavrar multas de trânsito. E a gente brinca, né, lá internamente, que ele tem o poder do bloquinho. Pergunta: todos os policiais militares podem lavrar multa por infração do trânsito não sendo BPTran? Resposta: não. Uns têm a competência e outros não têm. Obviamente, quem não tem não pode lavrar multa por infração de trânsito, mesmo não sendo do BPTran. Tudo bem? Basicamente, são dois os sentidos em que se utiliza mais comumente a administração pública. Em sentido subjetivo, formal orgânico, isso já vem comando de prova. Ele designa as pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos incumbidos de exercer a função administrativa em qualquer um dos poderes. Então, gente, quando eu venho em sentido subjetivo, sub veio de sujeito. E o sujeito aqui pode ser uma PJ, como descrito ali, pode ser um órgão, que é um ente despersonalizado, ou o próprio agente público. Entenderam? Então, quando vem subjetivo, é de sujeito. Esse sujeito, na versão PJ, na versão órgão ou na versão agente. Em sentido objetivo, material ou funcional, ela designa a natureza da atividade exercida pelos referidos entes. Nesse sentido, a administração pública é a própria função administrativa, predominantemente é o poder executivo. Nesse sentido, a administração pública abrange. Objetivo vem aqui, coloquem O com O, objeto. Eu não estou tratando mais das pessoas, dos sujeitos, e sim dos objetos. Quais são eles? Serviço público, toda utilidade material que a administração pública executa, direta ou indiretamente. Intervenção administrativa, compreende a regulamentação e fiscalização da atividade econômica de natureza privada. E aqueles dois aqui, ó, fomento e polícia administrativa, é o sentido objetivo, tá? Ainda outra distinção, sentido amplo e estrito. Então vamos lá. Tudo depende da banca e tudo depende do ânimo do nosso elaborador, tá? Então, gente, quando falamos acerca da administração pública, nós temos algumas possibilidades. Primeiro, o conceito. Conceito trazido aí desde a doutrina mais tradicional até a mais contemporânea, ok? Depois, nós temos o sentido. Ele pode ser ali o subjetivo, lembra dos sujeitos, e ele pode ser objetivo, o objeto da administração, começando com fomento, polícia administrativa, serviço público ou intervenção. E aí eu tenho o sentido amplo ou estrito. Vamos a eles para finalizar aqui. Professora, como isso pode vir em comando de prova? De várias possibilidades. Inclusive, vocês vão acompanhar aqui algumas coisas que eu trouxe em relação a questionamento de banca, tá? Então, vamos lá. O que é administração pública em sentido amplo? Compreende tanto os órgãos governamentais, supremos, constitucionais, governo, aos quais incumbe traçar os planos de ação, dirigir, comandar, como também os órgãos administrativos, dependentes, administração pública em sentido estrito, aos quais incumbe executar os planos governamentais, ainda em sentido amplo. Ou seja, em sentido amplo, é a administração pública por si só. Tanto que, quando a gente fala em sentido amplo, a gente tem a administração pública que tem a sua função administrativa.
é aquela, inclusive, que trata das suas diretrizes governamentais. Diretrizes governamentais é uma palavra que ela é replicada muito quando falamos de administração pública, tá? Em sentido estrito, a gente tem o aspecto subjetivo, apenas os órgãos, e, sob ele, a função administrativa que as executa. E aí, eu trouxe alguns exemplos ali, mas eu quero trazer um conceito do doutrinador Celso Bandeira de Mello, tá? Vejam ali o conceito. É que a administração pública exerce a função administrativa. Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do interesse de outrem. Quem exerce função administrativa está adstrito a satisfazer os interesses públicos, ou seja, interesses de outrem, a coletividade. É conhecida a frase de Seabra Fagundes, segundo a qual administrar é aplicar a lei de ofício, indicando que somente a lei pode indicar quais são as finalidades consideradas de interesse público. E essa frase é muito importante para a administração pública, por quê? Porque na administração pública nós não temos essa liberalidade. A regrinha é que a administração pública ela vai atuar de forma vinculada, de forma adstrita à lei, a normas, regulamentos, atendendo inclusive o princípio da legalidade. Hora ou outra, ela pode apresentar uma discricionariedade, mas a discricionariedade é apresentada pela própria lei. Quando a lei dá essa possibilidade para aquele agente público, um administrador, um gestor público, de, olha, você pode fazer assim ou assim. Quer ver um exemplo? Licitações. Qual que é a regra no Brasil? Para adquirir obras públicas, por exemplo, a regra não é clara? Para efetivar obras públicas via licitação. Por quê? Porque o dinheiro vai sair dos cofres públicos. Então, a regra é licitação. Doutora, temos a exceção da licitação? Temos. É não fazer a licitação. Ela não vai existir, mas ela também tem que atender mandamentos legais, definidos na própria lei de licitação. Tudo bem, gente? Então, quando a gente fala de administração pública, ela é muito vinculada, ela é muito regrada. Ela aplica a lei de ofício, por isso que eu trouxe para vocês esse conceito, tá? Então, gente, eu até me alonguei aqui, né? Me prolonguei demais, porque a administração pública nem é necessária, porque a gente fica reiterando conceitos aqui. No material de vocês está devidamente organizado, na cronologia, inclusive, né? Os sentidos, as acepções, bem como as questões. Vamos a ela, tá? Quem elaborou essa questão foi a banca Univida. Olha o que diz a questão. Trabalhosa eu sei, mas é importante porque nós vamos trabalhar os conceitos aqui. Quanto aos fundamentos da administração pública, podemos dizer que, item 1, tá? A administração pública é a materialização dos atos do Estado, atuando na promoção do bem comum e na manutenção da ordem social, utilizando-se da estrutura daquele para a realização de serviços de interesse público. Gente, olha que perfeita essa afirmação. É a materialização, sim, porque nós estamos atendendo o interesse coletivo, inclusive fazendo a manutenção da ordem social. Perfeito. Materialização é outro termo utilizado contemporaneamente quando falamos acerca da administração pública, tá? Portanto, esse item está correto. Item 2. A existência da administração pública está fundamentada na existência do próprio Estado e sua atuação se vê subordinada à lei do Estado e aos princípios que lhes são aplicáveis. Ela está tão perfeita que dá, né, dá até um medinho. Lembrando que isso vai ocorrer lá no momento da tua prova. Quando a gente lê uma questão muito óbvia, você fala, gente, acho que tem um erro aqui. Vamos ler de trás para frente? Vamos ver entre as vírgulas? Não pirem, gente. Quando a questão trouxer uma questão óbvia, respondo óbvio, simples assim. E sim, ela está correta. Ela está perfeita. A administração se subordina à lei. 3. O fundamento da administração pública oriunda do surgimento e organização estatal, sendo regulada pelos instrumentos de direito público e em situações excepcionais, de direito privado. Essa é a regrinha, né?
A administração pública, como ela é regulada por lei, ela vai ter suas próprias leis de direito público e, de forma muito excepcional, de direito privado. Informação também correta, todas as alternativas estão corretas, sequência da nossa letra B de Brasil. Próxima e última aqui para avaliar no comando certo ou errado, tá? Banca IGEDUC. Administração pública, parte do Poder Executivo e objeto do direito administrativo, tem a dupla função de apoiar tarefas governamentais e prover serviços à população através de sua estrutura organizacional. Ela é crucial para atender objetivos públicos e assegurar a primazia do interesse coletivo sobre o individual. E aí, minha gente, sem medo de ser feliz, esse comando está certo. E por que esse comando está certo, gente? Ele trouxe bem bonitinho, né? Atender os objetivos públicos, assegurar a primazia do interesse coletivo sobre o individual. Eu diria até, gente, acerca daquelas funções, quais são as principais funções da administração? Vem cá. Quais são as principais funções da nossa administração? Primeiro, apoiar tarefas governamentais. Lembra das nossas diretrizes? E segundo, prover os serviços, população, o interesse coletivo. É isso que está escrito ali nesse comando, elaborado de outra forma, mas é isso, né, gente? Se vocês quiserem escrever para memorizar, vale a dica, né? Vamos colocar aqui, produção, vamos colocar aqui funções da administração. Quais são as funções? Apoiar tarefas governamentais, e prover serviços públicos. Quando eu falo de apoiar tarefas governamentais, palavra-chave, gente, diretrizes. E quando eu falo de prover serviços públicos, para atender o interesse da coletividade. Tudo bem? Meu garrancho, né, minha gente? Mas vamos lá, é só para vocês memorizarem essas palavras aí, que eu diria a palavra-chave quando tratamos acerca de administração pública. Dito isso, finalizamos esse encontro por aqui. Café e Foco, tamo junto.